Boa noite, meus queridos irmãos. Eu sou a Fernanda, estou aqui com a nossa irmã Ondina Torres. Boa noite, Ondina. Boa noite, Fernanda, Nádia, Irandi e a todos que nos assistem. Que Jesus esteja conosco. Também com a nossa irmã Nádia Carvalho. Boa noite, Nádia. Boa noite, Fernanda. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos os ouvintes e que Deus abençoe a todos nós. E com o nosso irmão Irandi Protásio. Boa noite, Irandi. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Ondina. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Esse programa é elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus envolva cada um de vocês e seus lares com muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem então um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos nossos amigos espirituais. Nosso Evangelho no Lar de hoje, ele vai abordar o tema lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículos de 1 a 20. Jesus lava os pés dos discípulos. Vamos dar início então com a prece, que será feita pela nossa irmã Nádia. Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor Jesus, Mestre de amor, derrama a tua luz sobre esse abençoado Evangelho no Lar e também a todos nós aqui presentes e todos os ouvintes. Guia nossos pensamentos para o bem, fortalece nossa fé e a união entre nós. Consola os aflitos e nos ensine a perdoar. Que a paz divina habite em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Nádia. Já harmonizados e sentindo então a presença de Jesus em nossos lares através desses amigos espirituais, iniciamos a leitura e o comentário dos versículos de 1 a 5, que está no texto de João. Jesus lava os pés dos discípulos com o nosso irmão Irandi. Ora, antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingida. Então, meus queridos amigos, minhas irmãs e meus irmãos, a lavagem dos pés está descrito na Bíblia em várias passagens. Podemos encontrar, porque ela não é nova, né? Podemos encontrar lá no Gênesis, no capítulo 18, versículo de 3 a 5, no capítulo 19, versículo 2, no capítulo 24, lá no versículo 32, no 43 a 24. Também em Juízes, no capítulo 19, versículos 21. Samuel também, na sua primeira carta, ele escreve no capítulo 25, versículo 41. E na segunda, no capítulo 11, versículo 8. E Lucas vai nos falar sobre a lavagem dos pés no capítulo 7, versículo 37 e 38, e também no 44. Então, a gente percebe que a lavagem dos pés era praticada centenas de anos antes de Jesus lavar os pés dos seus discípulos, como relata João aqui no capítulo 13. Essa prática aparece desde o tempo de Abraão. Então, Jesus simplesmente fez um ato de serviço para os discípulos, como tinha sido praticado durante muito tempo. Naquela época, a época de Jesus, a maioria das pessoas viajavam a pé, calçavam sandálias ou andavam descalços e chegavam principalmente com os pés cheios de poeira. A água para lavar os pés cansados era uma necessidade por motivo de higiene e conforto. Essa era uma prática normal ao receberem hóspedes.
Os servos traziam a água e toalha para lavar os pés dos viajantes. Era sinal de acolhimento e um gesto de cortesia. A tarefa de lavar os pés era considerado o trabalho mais humilde e de menor posição na casa, e era realizada pelos servos ou escravos. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele inverteu a lógica cultural ao assumir o lugar de escravo, transformando um ato de higiene em um símbolo profundo de humildade e serviço ao próximo. Eu fico aqui imaginando a reação dos discípulos ao verem Jesus levantando-se depois da ceia, tirando a túnica e pegando uma toalha e uma bacia, colocando água e se dirigindo ao primeiro discípulo para lavar os seus pés. Dizem algumas narrativas que no momento em que Jesus iniciou a lavagem dos pés dos discípulos, a reação geral foi de choque, surpresa e desconforto. Porque é o ato, né, que mudou. Ele inverteu realmente a hierarquia social da época, né? Onde lavar os pés era uma tarefa reservada a servos ou escravos. E os discípulos estavam acostumados a ver Jesus como mestre e senhor. Eu confesso que ficaria sem jeito vendo uma pessoa que considero superior a mim, em todos os sentidos, fazer algo parecido. Eu não sei vocês, mas quando, numa época, um diretor meu, após sairmos de uma reunião, me disse que eu te deixo em casa, eu fiquei meio confuso. Dei várias desculpas para ele não ir, porque eu morava longe, então, mas ele não teve jeito, ele foi. Agora, imagine Jesus, né, vindo lavar os meus pés. Bom, mas esse ato, pessoal, ele desnuda-nos, né? Ele mostra quem nós somos, porque o orgulho e o preconceito que temos são muito fortes. Nós não admitimos que alguém que julgamos superior tenha uma atitude de uma pessoa que julgamos inferior. Esse trabalho é para ser feito por esse tipo de gente. Não é assim que nós pensamos e falamos? Nosso preconceito é muito grande. Eu vivi uma experiência muito interessante. Eu trabalhava com limpeza urbana. E um dia, por conta da falta de funcionários da limpeza, nós fomos chamados pela gerência que explicou que tal região não iria ter coleta de lixo. Se nós podíamos ir fazer esse trabalho. E todos nós ainda muito jovens, né, não hesitamos, trocamos de roupa e fomos nós lá atrás do caminhão na maior farra, né? Costumávamos frequentar, então, um barzinho na época. E, por coincidência, nós fomos coletar o lixo dele. Quando entrei e pedi um refrigerante, o balconista não me reconheceu e virou de costas. Eu tirei o boné e o chamei. Ele me olhou e disse, não acredito que você foi rebaixado. Vejam só. Veja, foi uma lição muito grande para mim. Eu não tinha sido rebaixado. Pelo contrário, estava ali executando aquela tarefa. Eu fui elevado, pois entendi a dificuldade que tem esse pessoal de fazer um trabalho que julgamos muito inferior. Pode-se falar também das empregadas domésticas, mecânicos, faxineiros, pedreiros, pintores e tantos outros que executam um trabalho muito nobre, mas que não são valorizados e são, em muitas ocasiões, humilhados. Isso por conta do preconceito, do nosso preconceito, da nossa ignorância, de não conhecer a capacidade e a coragem que eles têm de executar o que achamos inferior, sem perceber que precisamos muito deles. E vejam, Jesus nos ensinou a ser humildes, tanto para executar, quanto para ser o beneficiado da tarefa. É isso que nós precisamos aprender com essa lavagem dos pés. Quanto aprendizado no seu testemunho, viu, Irandi? Não sei se eu teria ido quando jovem. Talvez hoje sim, mas quando jovem eu era muito orgulhosa. Então, acho que foi um grande trabalho que vocês fizeram. E sim, de grande aprendizado.
nós também éramos muito orgulhosos, mas para nós o importante naquele momento era a farra que a gente ia fazer, correr atrás de um caminhão, era uma coisa diferente, entendeu? É uma coisa assim mas que passou não pela sei nossa se faria, cabeça. não. Ai, ai. Bom, vamos agora aos versículos 6 a 10. Eles dizem assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Meus irmãos e irmãs, quando Pedro vê Jesus chegando para lavar os pés dele, ele se assusta, né? E eu fico aqui pensando, a gente também faria isso. Porque não é fácil deixar alguém cuidar da gente desse jeito. A gente até ajuda, a gente serve, mas receber, às vezes, é muito mais difícil. E Pedro fala: nunca vai lavar os meus pés. É como se ele dissesse que não era digno disso. E no fundo, quantas vezes a gente também se sente assim? Se sente que não merece, ou então tem dificuldade mesmo de se abrir, de se permitir. E Jesus, ele responde de um jeito tão firme: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Olha que forte isso. É como se ele estivesse dizendo: ô Pedro, deixa eu cuidar de você também. E aí também Pedro, né, vai para o outro extremo. Então lava tudo. Lava tudo de uma vez, dos pés à cabeça. Isso é muito, gente. Ou a gente resiste ou a gente exagera, né? 880, né? E Jesus vem e mostra o quê? O equilíbrio. Ele mostra que a nossa transformação, ele é um processo. Não é tudo de uma vez. E quando ele fala que nem todos estão limpos, isso chama atenção, né? Porque Judas estava ali, pertinho de Jesus, convivendo, e mesmo assim ainda não tinha se transformado. E uma coisa que me chama atenção, Jesus sabia, né, o que Judas ia fazer. E mesmo assim, gente, lavou os pés dele. Olha o tamanho disso. Porque Jesus, ele não amava só quem acertava. Ele continuava amando até quem ainda ia falhar. E isso nos ensina muito sobre paciência, sobre misericórdia e sobre não desistir tão rápido das pessoas. Isso faz a gente pensar. Não é estar só no Evangelho. Não é só estudar. É o que a gente faz com isso tudo dentro da gente. E trazendo aqui para o nosso dia a dia, esse lavar os pés hoje, às vezes está em coisas bem mais simples. É quando você está cansada e mesmo assim escuta alguém da sua casa com paciência. É quando você engole uma resposta para não machucar o outro. É quando você ajuda alguém no trabalho sem querer aparecer.
Mas sabe o que eu achei mais forte ainda nessa parte? É que além de ensinar a servir, Jesus também ensina a gente a aceitar esse cuidado. E isso para nós, né, como eu já falei, é muito difícil. Porque humildade não é só ajudar, é deixar o outro ajudar a gente. Tem gente que passa a vida inteira sendo forte o tempo todo para todo mundo e esquece que também pode descansar um pouquinho no colo de Jesus. Isso a gente vai aprendendo devagar, um pouquinho a cada dia. E talvez seja isso que Jesus espera da gente. Não a perfeição imediata, mas um coração disposto a aprender a amar melhor a cada dia. É isso, Ondina. Ainda hoje, Jesus quer nos fazer o carinho e a gente ainda não percebe o carinho dele, né, gente? Bom, eu vou ler aqui e fazer os comentários a respeito do versículo 11 a 15. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Meus amigos, ele diz, nem todos estáis limpos. Para indicar que Judas Iscariotes, que estava prestes a traí-lo, não estava espiritualmente puro. Será que nós estamos sendo sinceros com Jesus? Será que nossas intenções com o próximo e com Jesus estão limpas? Temos que estar com o coração limpo e conectados com Jesus na verdadeira fé. Quantos trabalham em ONGs ou em centros comunitários e só pensam em aparecer nas fotos e se promoverem? Um exemplo. Se uma pessoa ali está participando apenas para ganhar destaque pessoal, promover sua própria imagem ou esperar algum benefício futuro, ela está fisicamente presente com os outros, mas não está limpa, ou seja, suas intenções não estão alinhadas com o propósito verdadeiro do grupo. Temos que fazer a limpeza espiritual, fazer caridade pelo desejo genuíno de servir ao próximo, ou seja, ficar no propósito do bem, estarmos limpos. E Nádia, sabe de uma coisa que eu fico aqui pensando também? Eu acho bonito pensar que Jesus ele não espera da gente essa perfeição imediata. Muitas vezes a pessoa começa ainda cheia de orgulho, cheia de vaidade, mas se ela permanece no bem, o coração vai sendo transformado aos poucos. Mas a gente vê também que mesmo junto a Jesus, alguns não conseguem se transformar e não se limpam, né? Mas todos, gente, todos têm oportunidade e nós precisamos aproveitar ela. Exatamente isso, né, Ondina e Nádia? Então, Jesus via o que estava no coração das pessoas. Por isso ele disse, né, a boca fala do que o coração está cheio. Andar com o evangelho embaixo do braço, falar bonito, fazer cara de compenetrado na hora da prece, sorrir com meiguice para as pessoas, falar manso, ter paciência de ouvir o outro, aconselhar em alguns momentos, não basta. O comportamento que Jesus espera de nós é contínuo. Não tem hora, lugar ou situação adequada para ocorrer. Ser homem de bem é estar o tempo todo cumprindo com o seu dever de irmão, como esteve Jesus. Ser limpo é ter um coração dócil às necessidades alheias. Por isso que fora da caridade não há salvação. É verdade, meus amigos. Então, vou continuar aqui no versículo 12. Então, depois que lhe lavou os pés e tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa, lhe disse: entendeis o que vos tenho feito? Aqui, meus amigos, Jesus, um mestre e líder maravilhoso que nos mostra que ele não veio para ser servido, mas sim para servir.
Jesus se senta novamente à mesa. E nesse gesto, ele demonstra humildade com autoridade e ensino. A lavagem dos pés era uma tarefa reservada aos servos, como disse nosso irmão Irandir. Ao fazê-lo, ele inverte as expectativas de poderes e status. Ele quer que possamos compreender que devemos seguir o seu exemplo, de servir uns aos outros com amor, humildade e muita, mas muita caridade. É isso mesmo, Nádia. É um ensinamento bem forte esse, né? Mais uma vez, a gente vê Jesus que ele não só falou, mas mostrou como fazer. Por isso, o cristão, seja de que instituição seja, não tem desculpa, porque o evangelho é o mesmo para todos. Eu li uma frase agora há pouco muito interessante, diz que as religiões, elas são janelas, e o sol que entra é um só, né? E sabendo que quando nós não conhecemos o Evangelho, nós não somos tão responsáveis. Mas a partir do momento em que tomamos conhecimento das letras sagradas das Escrituras, somos inteiramente responsáveis por aquilo que fazemos. E ser bondoso e caridoso para com todos é a lei. Ah, eu bem sei disso, né? Antigamente não tinha tanto peso como agora. Errou, a consciência já, volta e conserta. Bom, vamos continuar aqui no versículo 13. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Amigos, Jesus nos faz um convite para que a gente não só o reconheça, mas também possamos estar mais ativos e praticarmos seus ensinamentos e vivemos de acordo com os princípios que ele prega. Não importa a posição que nós estamos ocupando nesse momento, temos que ter compaixão e muita disposição para agirmos em prol dos menos favorecidos. Vamos olhar mais para os lados e deixar de ser tão egoístas. Bom, continuando aqui no versículo 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Bom, aqui ele quis dizer que podemos ajudar nossos colegas de trabalho em uma situação difícil, como também já disse a Ondina. Eu tenho o meu próprio exemplo. Comecei a trabalhar em uma loja e não consegui bater a meta de venda. E minha gerente ameaçou de me mandar embora. Porém, uma vendedora chamada Cida, que nem me conhecia direito, me ofereceu ajuda e eu aceitei, né? Ela registrou várias vendas no meu nome e graças a ela fiquei um bom tempo nesse emprego. E é claro que viramos grandes amigas, né? Temos vários outros exemplos, como escutar um amigo, ajudar nas tarefas domésticas e estar sempre atento às necessidades alheias. Gente, eu vou continuar aqui no versículo 15, tá? Porque vos deixei um exemplo para que, como eu vos fiz, façai vós também. Bom, minha gente, para finalizar, Jesus com o gesto do lava-pés é um lembrete profundo de que a liderança cristã é baseada no serviço e não no privilégio. Não basta só a teoria. A bem-aventurança, a felicidade vem de praticar essas ações de serviço. Devemos lembrar de Chico Xavier, Irmã Dulce, Divaldo Franco e muitos outros que serviram a Deus sem pedir nada em troca. Então, Nádia, isso ratifica o que eu disse sobre responsabilidade dos nossos atos. Se ele lavou os pés dos discípulos, nós devemos igualmente servir uns aos outros, né? Agora eu vou ler então e comentar os últimos 5 versículos, do 16 ao 20. E desse capítulo aqui de João, que Jesus lava os pés dos discípulos. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis destas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Não falo de todos vós, e bem sei os que tenho escolhido, mas,
para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quando Jesus fala, ele nos ensina em todas as suas palavras. De todas as falas de Jesus, a gente pode tirar muitos aprendizados. Essa passagem, ela fala mais de humildade do que qualquer outra coisa. Jesus, ele fala que seremos bem-aventurados se soubermos isso e se fizermos isso. Aí pergunto, se soubermos o quê, né? Se soubermos que não é o servo maior do que o seu Senhor, e que não é maior também o enviado, maior do que aquele que o enviou. Aqui seriam os discípulos esses enviados. Então, Jesus seria quem enviou esses discípulos. Ele quer que os seus discípulos entendam que se Jesus, ele, sendo ser iluminado, sofreria, quem dirá desses seus alunos o que vai passar, não é? Jesus está aqui na Santa Ceia conversando e contando o que irá acontecer nos próximos dias. A Escritura, ela será cumprida e é necessário que Jesus explique tudo para os seus discípulos, para que realmente eles compreendam que ele, Jesus, é o enviado de Deus. Este último versículo é o mais bonito de toda essa passagem. Quando ele fala de receber quem ele enviou, ele fala de receber os seus ensinamentos. E é receber e vivenciar o Evangelho. É sentir no coração tudo que Jesus falou e mostrou. Porque Jesus não só mostrou, ele viveu os seus ensinamentos. E é isso, né, Fernanda, que mais toca a gente em Jesus. Ele não ensinava de longe, ele não ensina de longe. Ele viveu o amor na prática. Ele acolheu, ele escutou, serviu, perdoou, até nos momentos mais difíceis. E acho que é por isso que o Evangelho atravessa tantos séculos. Porque ele não é só uma teoria bonita, é um exemplo vivo para nós. E às vezes Jesus manda alguém para a nossa vida e a gente nem percebe. Às vezes vem num conselho, num abraço, numa palavra simples, ou até numa pessoa que aparece justamente no momento em que a gente mais precisava. Nós podemos ver também, né, pessoal, que Jesus deixa claro que o aluno não é maior que seu mestre. Veja só, às vezes a gente fica criticando aquele que está nos ensinando, né? A gente fica querendo mostrar que sabe mais do que ele. Toda vez que a gente critica aquele que está mostrando alguma coisa para nós, nós estamos criticando ele, né? Achando que nós sabemos mais, né? E ele indica que o objetivo do aprendizado é ser instruído e, no máximo, tornar-se semelhante ao mestre, mantendo a humildade. Não que você não vá crescer. Aqui nós precisamos entender que aquele que nos ensina tem uma experiência anterior e nós vamos também adquiri-la. Mas quando chegarmos ao ponto em que nosso mestre estava, quando nos ensinou, se esforçou, ele já progrediu ainda mais. E sempre, então, vamos necessitar das suas lições. Entender isso é importante para manter o respeito, o carinho e a humildade diante daqueles que nos ensinam algo. Seja os professores nos níveis estudantis, os encarregados no trabalho, os pais, os irmãos em casa, os amigos sinceros, as religiões na figura dos seus líderes, padres, pastores, estudiosos, palestrantes. Nós precisamos ter a humildade de aprender e pôr em prática. Mostra a evolução cristã. Eu li uma frase, eu não me recordo o nome do livro, gente. Não é um livro espírita. Mas o homem, ele era
assim, ele aprendia tudo. Ele era um artesão, né? E aí mandaram ele procurar uma pessoa que entendesse de madeira. E ele foi. E ele chegou lá, o cara falou para ele assim: o que você sabe fazer? Ele respondeu: aprender. Olha que lindo, né? Então, tinha vontade de aprender para se tornar um mestre também. Mas quando ele chegasse em mestre, o outro seria mestre ao quadrado. Então, por isso que nós temos que, com humildade, respeitar a posição daquele que está nos ensinando. Ele não precisa ter um título. Pode ser qualquer pessoa. Porque eu aprendi muito com pessoas que nós chamamos de iletrados. E me ensinam até hoje lá do plano espiritual. Né? Então é muito bonito isso, esse evangelho nosso hoje. Então vamos deixar Jesus lavar os nossos pés, né, gente? Com bastante humildade. É com você, Fernando. E vamos então cuidar desse nosso orgulho e da nossa vaidade, né? Sermos realmente mais humildes para tentarmos melhorar um pouquinho. Bem, meus irmãos, chegamos ao final desse Evangelho no Lar dessa semana. Espero que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinos de Jesus e que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia para sermos mais tranquilos e felizes. Agora eu vou pedir para o nosso irmão Irandi que faça a prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, venho te agradecer profundamente em nome de toda a equipe por mais esse trabalho realizado. Que o Senhor possa envolver cada um daqueles nossos irmãos que estão nos assistindo neste momento e aqueles que irão nos assistir no futuro. Senhor Jesus, que nós possamos manter a nossa humildade, a nossa fé e o respeito às leis de Deus que vieste nos trazer e nos mostrar. Nós permitimos, Senhor Jesus, que o Senhor lave os nossos pés. Recebemos com muita humildade todos os teus ensinamentos e rogamos a tua ajuda para colocarmos em prática em todos os momentos do nosso dia. Jesus, eu te peço também nesse momento para que esses amigos espirituais possam fluidificar essas águas para que elas sejam benéficas para todos nós. E fica conosco, Senhor, agora e sempre. E que nós fiquemos com o Senhor também. Que assim seja. Agradecemos então a Ondina, Nádia e Irandi pela cooperação. E a todos vocês que estiveram acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ele ficará gravado no canal do Lar Ismael, ali no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para sua família e seus amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus os abençoe e até a próxima segunda às 18 horas.